Bom pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho do círculo trigonométrico. Essa primeira aula vai ser só para a gente conhecer o círculo trigonométrico. A gente ainda não vai falar sobre senos, cossenos, tangentes, etc. Tá? Então tá, o nosso círculo trigonométrico é esse cara aqui. Tá? E a trigonometria vai tratar justamente de como a gente vai dividir esse círculo. Né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, nós estamos no plano cartesiano, onde o eixo horizontal é x e o eixo vertical é y, ok? Esses eixos aqui, o x e o y, já dividem o nosso círculo em 4 partes. Uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quarta. E eles vão se chamar justamente assim. Esse daqui vai ser o nosso primeiro quadrante, certo? Esse daqui vai ser o nosso segundo quadrante. Esse aqui, o nosso terceiro quadrante, e este o quarto quadrante. Ok. Quando a gente pensa, né, em trigonometria, a gente pensa em graus e radianes, etc. Então tá, quando a gente pensar nesse círculo, eu quero que vocês pensem em uma pizza, ok? Em uma pizza. E a gente vai ter dois jeitos de dividir ela. Ou a gente divide ela em 360 pedaços, ou então a gente divide ela em 2π pedaços. Tá? Tudo bem? Quando vocês reconhecerem isso daqui, vai ficar tranquilo, né? Quando a gente vai falando de 360 pedaços, a gente vai estar falando de graus. E quando a gente estiver falando de 2π pedaços, a gente vai estar falando de radianos. Ok? Beleza, agora nós vamos começar a falar então o que é graus e o que é radiano. Começando por graus, que eu vou pintar tudo aqui de verde. Ó. Olhando para o nosso círculo trigonométrico, tá? Nós vamos ter 360 graus, ou seja, vão ser 360 fatias de pizza que vão compor todo o círculo trigonométrico, que vai começar em 0 graus, vai dar toda a volta e vai terminar em 360 graus. O que nos interessa são as divisões desses graus que vão ter no meio. Tá? Na metade do caminho nós vamos ter 360 dividido por 2, então aqui a gente vai ter 180 graus, certo? No meio do caminho entre 0 e 180 nós vamos ter o 90 graus. E aqui vai ser, cada 1/4 de circunferência vai ser 90 graus, então 90 mais 180, aqui nós vamos ter 270 graus, ok? E aí a gente vai começar a dividir mais isso aqui, a gente vai começar a fazer mais e mais fatias, certo? A primeira que a gente vai olhar aqui vai ser... Yes. Tá? Fatiando assim, a nossa pizza passou de uma pizza de 4 fatias para uma pizza de 8 fatias, né? Então, entre o 0 e o 90 graus, a gente vai chegar aqui com 45 graus. A cada um vai pular 45, então 90 mais 45, aqui a gente vai ter 135 graus. Aqui 45 mais 180, 225 graus. E aqui 270 mais 45 vai dar 315 graus. Beleza, né? Vamos fatiar um pouco mais ainda essa nossa pizza. Fazendo aqui, vou fazer mais rápido aqui o desenho, né? Vai ficar... Vamos dividir agora para chegar nos 30 graus, nos 60 graus. E esses outros arcos que são famosos, né, na trigonometria. Rapidamente aqui eu vou desenhar.
Isso aqui eu já consigo mostrando o vídeo. Ok? Aqui nós já temos quase todos, né? Faltam só alguns aqui para a gente completar todos os arcos notáveis. Ok. Beleza, então agora a gente já tem todos os arcos que a gente precisava falar, né? Essa divisão do 45 graus pula de 45 em 45, mas tem uma outra divisão que é muito importante que pula de 30 em 30. Começando em 30, a gente vai somar 30 a cada vez, né? Então 30 graus aqui, mais 30, chegamos em 60. Mais 30, chegamos em 90. Mais 30, nós vamos chegar em 120. Mais 30, nós vamos chegar em 150. Depois 180. E assim por diante, né, gente? O que a gente vai saber disso aqui, né? Todas essas divisões vão ser muito importantes quando a gente estiver falando de seno e cosseno. Aqui nós estamos olhando apenas como que é o nosso arco. Beleza. O que a gente precisa saber também, é muito importante, né? É que esse círculo trigonométrico tem raio 1. Ou seja, esse ponto aqui de x é 1. Logo, esse ponto aqui de y é 1 também. E esse ponto aqui de x vai ser o oposto daquele, né? Menos 1. E aqui embaixo vai ser menos 1 para y. O círculo trigonométrico sempre tem raio 1. Ok. Agora vamos falar um pouquinho da divisão em radianos, né? Que divide a pizza em 2π pedaços. Começando em 0 radianos, nós vamos dar toda a volta e vamos chegar em 2π. Ok? Vai ser de 0 a 2π radianos. Essa divisão as pessoas não entendem, né? Poxa, 2π é tão mais fácil o 360. Pois é, acontece que o 360 nós não vamos poder usar eles para fazer contas, né? Mais futuramente, nas próximas aulas. O radianos nós vamos poder operar com outros números qualquer, né? Então, de 0 a 2π, no meio do caminho, no 180 graus, vai ser a mesma coisa que π radianos, né? No meio do caminho entre 0 e π, nós vamos chegar em π sobre 2 radianos. No meio do caminho entre π e 2π, nós vamos chegar no meio do caminho de 3π sobre 2 radianos. E os outros arcos agora ficam fáceis, né? Entre 0 e π sobre 2, o 45 graus vai ser π sobre 4. Ok? E aqui em radianos a gente vai falar mais basicamente do primeiro quadrante, né? O 30 graus vai ser o π dividido por 6. Ok? O 60 graus vai ser π dividido por 3. E assim por diante a gente pode fazer a construção de todo o nosso círculo trigonométrico, tanto em graus quanto em radianos, certo? Bom, eu recomendo que vocês terminem de fazer, mapear todos os arcos importantes, tanto em graus quanto radianos, e fazer esse raciocínio que eu fiz, né? Começando de 0, indo até 360, e depois para radianos de 0 até 2π. Esses são os arcos mais importantes e a gente vai usar na trigonometria, tá? A paródia com a pizza é muito boa, né? Se vocês puderem uma clicadinha na internet, vocês podem encontrar algumas figuras dos círculos trigonométricos sendo divididos realmente em 360 fatias, para ficar mais claro, né? Bom, gente, espero que tenha sido esclarecedor para vocês se familiarizarem com o círculo trigonométrico, e na sequência vocês podem assistir mais aulas sobre trigonometria, onde a gente vai usar todos esses arcos. Então tá, muito obrigado e até mais.